O PSDB acabou e essa não é uma boa notícia para o Brasil. Fica no vídeo que eu vou explicar por quê. Fala pessoal, eu sou Caio Bruno, especialista em marketing político. Muito obrigado por prestigiar o meu canal. O PSDB realizou no último dia 5 de junho a sua 17ª Convenção Nacional e aprovou a fusão ou incorporação, se preferir, com o Podemos. A nova sigla ela ainda não tem nome definido e também não se sabe qual número vai utilizar na urna, se vai usar o 20 do Podemos ou o 45 do PSDB. Esse é um processo que já vem sendo debatido há algum tempo. O fato é que os tucanos, como conhecemos, estão extintos. Pegou? Agora, por que o desaparecimento do PSDB não é bom para a política brasileira? E o que levou o partido que já governou o Brasil, já teve centenas de prefeitos, já governou os maiores estados, já teve uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, a se tornar uma sigla nanica com os menores números de eleitos da história e com apenas um governador? Vamos lá. O Partido da Social Democracia Brasileira foi fundado em plena Assembleia Nacional Constituinte no dia 25 de junho de 1988, oriundo de políticos do então PMDB que estavam descontentes com a guinada conservadora do partido e do governo José Sarney. Pesou muito na criação do PSDB também a divisão interna que sempre teve no PMDB paulista. De um lado, o grupo do ex-governador Orestes Quercia. E do outro lado, a turma comandada por Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Mário Covas e Geraldo Alckmin. Durante muito tempo, aliás, o partido foi comandado pela ala paulista. O PSDB foi crescendo eleição após eleição. Em 1989, eles disputaram a primeira eleição para a presidência da República direta desde 1960, após 29 anos. Eles lançaram o então senador por São Paulo, Mário Covas, que acabou ficando em quarto lugar. Muda Brasil, eu quero ver com força, com vontade, Mário Covas. No segundo turno, o PSDB apoiou o Lula contra o Collor. Como se sabe, o Collor ganhou do Lula e o PSDB flertou com o governo do então caçador de Marajás, só que continuou na oposição. E por que eu falo que flertou? Porque o Collor, ali em 1991, quando começou a ter queda no índice de popularidade, começou a ter os primeiros escândalos, chamou o PSDB para participar do governo e ofereceu o Ministério das Relações Exteriores para o Fernando Henrique Cardoso e o Ministério da Fazenda para o José Serra. E ambos toparam. Quem brecou e quem falou que o PSDB não ia aderir ao governo Collor foi o Mário Covas. Muito bem, em 1992, com o impeachment do então presidente, assume a presidência o Itamar Franco, que convida o PSDB para integrar o governo e dessa vez ele aceita. E aí o Fernando Henrique Cardoso finalmente vira ministro das Relações Exteriores e depois se torna ministro da Fazenda. E foi nesse cargo que ele, com um grupo de economistas, criou a grande marca do partido e maior ativo eleitoral até hoje, o Plano Real. Finalmente a estabilidade econômica chegava no Brasil. E com isso, em 1994, o FHC foi o candidato natural à presidência da República. É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. E se elegeu no primeiro turno, vencendo o Lula. Aliás, a partir de 1994, que começa a era da polarização PT contra PSDB. Essa polarização duraria 20 anos, até a eleição de 2014. Mas calma que eu vou falar disso também. Nessa eleição, 1994, é o auge do PSDB, porque além do Fernando Henrique, ele elege uma bancada numerosa no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e os governadores dos três principais estados do Brasil, os mais ricos e mais populosos. Mário Covas, em São Paulo, Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, e Marcelo Alencar, no Rio de Janeiro. Esse vídeo não é sobre o governo Fernando Henrique, a era FHC é complexa, ela durou 8 anos, até porque ele aprovou a emenda da reeleição, como a gente já viu num outro vídeo aqui. Mas, durante o período do PSDB, consequentemente do Fernando Henrique, na presidência da República, que durou de 1995 até 2002, algumas reformas foram feitas e modernizaram o Brasil, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as privatizações que ampliaram a oferta de serviços que até então eram reservados para as pessoas que tinham mais recurso, mais dinheiro, a criação dos medicamentos genéricos, o fortalecimento do SUS, a criação do Enem.
Agora, claro que também tiveram polêmicas e reveses, como crises econômicas, casos de corrupção e até apagão. Até 2002, quando se encerra o governo FHC, a legenda cresce eleição após eleição. Naquele ano, o candidato governista à presidência, José Serra, perde a eleição para o Lula. Mas mesmo assim, o partido continua forte. É a principal voz de oposição no Congresso e faz de São Paulo a sua fortaleza. Ele governaria o estado de São Paulo por longos 28 anos. De 2002 a 2014, o PSDB perdeu todas as eleições presidenciais para o PT, mas foi para o segundo turno. Em 2006, o Lula, candidato à reeleição, ganhou do Geraldo Alckmin. Em 2010, a Dilma Rousseff, candidata a governista indicada pelo Lula, ganhou do José Serra. Em 2014, a então presidente Dilma foi candidata à reeleição e ganhou do Aécio Neves. E essa eleição foi acirradíssima. A Dilma ela se reelegeu por uma diferença de 3 pontos percentuais. Agora, olha que paradoxal, a decadência do PSDB começa para valer aqui, em 2014, justo quando eles estiveram mais próximos de voltar ao Palácio do Planalto. Os tucanos tomaram um caminho de questionar o resultado da eleição, pediram recontagem de votos, eles também apoiaram as manifestações de rua, inflaram as manifestações de rua e deram total apoio ao impeachment. Na visão deles, talvez eles achassem que a eleição seguinte, a de 2018, iria cair no colo deles com toda essa crise econômica, com toda essa crise política, a população brasileira iria chamar o PSDB para dar um jeito na situação, mas deu tudo errado. Eles aderiram à gestão Michel Temer, inclusive com ministérios, que foi o governo mais mal avaliado da história, e o seu principal líder, o Aécio Neves, quase perdeu o mandato de senador por denúncias de corrupção e caiu em certo ostracismo. Em paralelo a isso, surge um novo player no tucanato, João Dória. Com a crise de lideranças na sigla, o Dória surge querendo o espólio do tucanato. E ele se vende ao eleitor como um outsider, se elege prefeito de São Paulo em 2016 no primeiro turno pela primeira vez, isso acontece na história, depois se elege governador de São Paulo em 2018. Mas enquanto isso, no cenário nacional, o PSDB passava vergonha. Nas eleições presidenciais daquele ano, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin tentou ser presidente pela segunda vez. E foi um vexame. Ele teve uma aliança de partidos que inclui as siglas que até hoje compõem o Centrão, mas ele ficou com apenas 4,76% dos votos do primeiro turno, o pior resultado da história do PSDB em eleições presidenciais. A conclusão que a gente chega é que o eleitor que votava no PSDB para evitar o PT encontrou um outro candidato nessa eleição, um candidato mais firme, mais à direita e abandonou os tucanos, que eram muito brandos para eles. Estou falando de Jair Bolsonaro, que se elegeu presidente nessa eleição. O fenômeno Bolsonaro foi tanto que até candidatos estaduais do PSDB apoiaram ele, mesmo no primeiro turno, de uma forma velada ou não, antes mesmo do Alckmin ser derrotado, ainda com o Alckmin candidato. Não é, Bolsodória? Terminando esse retrospecto eleitoral, chegamos a 2022 e 2024. Nas eleições presidenciais, o PSDB nem lançou candidato. Foi a primeira vez que o partido não teve candidato a presidente. Ele indicou a senadora Mara Gabrilli para ser vice na chapa da então senadora Simone Tebet, do MDB. No segundo turno, ele liberou. Querem apoiar o Bolsonaro, apoiem. Querem apoiar o Lula, apoiem. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, apoiou o Lula, né? Teve um outro pessoal que ficou ali em cima do muro, não apoiou ninguém, estou neutro, para não perder voto de um lado ou de outro. É o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que na época estava no PSDB, hoje está no PSD. No âmbito estadual, o PSDB perdeu sua principal cidadela, São Paulo, e perdeu para um ex-ministro do Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. E como se não bastasse, o partido elegeu a menor bancada da sua história de senadores e deputados. E nas eleições municipais de 2024, o vexame continuou. A legenda elegeu o menor número de prefeitos e vereadores da sua história. Em São Paulo, por exemplo, cidade que o PSDB já administrou algumas vezes, eles lançaram como candidato o apresentador José Luiz da Atena. E foi uma vergonha, porque ele teve apenas 1,8% dos votos válidos. E a candidatura do Datena ficou marcada por um fato que não era bem eleitoral, né? Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Rapaz!
Enfim, o sumiço tucano não é saudável para o Brasil por várias razões. Além das contribuições que eles trouxeram nesses 37 anos de existência em suas gestões federais, estaduais, municipais, o PSDB ele sempre foi um contraponto ao poder enquanto estava na oposição e sempre foi respeitador da diversidade política enquanto governo. Sempre teve a democracia como preceito fundamental e inalienável, o que não é o que a gente vê em certos setores da política hoje em dia, né? Agora diz aí, o que que você acha dessa situação do PSDB? Você acha que ele procurou esse caminho ou ele foi vítima das circunstâncias e não soube lidar com as mudanças que aconteceram no cenário político nacional e mundial? Você já votou no PSDB? Você não gosta do PSDB? Qual que é a sua opinião sobre o PSDB? Tá bom? Um abraço e até a próxima.